muitas pessoas falaram muito comigo sobre ciúme. Pastor, o que fazer com o ciumento? Vamos lá. O ciúme, na verdade, ele é a combinação de insegurança, medo e raiva. O ciumento, normalmente, ele é nutrido no momento em que tem o ciúme por 3 emoções fortíssimas. Primeiro, insegurança. Ele não se sente seguro. Por não se sentir seguro, ele vai, aí migrar para 2 emoções bem complexas. Uma delas é o medo, já que a insegurança o leva para esse ambiente, e a outra é a raiva. Então já deu para notar que a combinação insegurança, medo e raiva são ingredientes, mas que misturados eles podem causar grandes estragos. O ciumento, essa combinação, ela é tão bombástica, ela é tão forte que o ciumento ele fica meio que fantasmagórico. Ele começa a ter emoções que parecem reais. Para ele aquilo é real. Então ele é capaz de cometer uma insanidade. Ele é capaz de matar. Ele é capaz de agredir. Ele é capaz de fazer um escândalo, de humilhar. Por quê? Porque ele está debaixo de 3 combinações, de 3 ingredientes, mas muito perigosos. Insegurança, medo e raiva. Ele não sabe se tem raiva da pessoa, cuja qual ele está sendo ciúme, se ele tem raiva do terceiro, que acabou para ele sendo uma grande ameaça, ou se ele tem raiva dele mesmo. Ele não consegue entender esse ambiente, é muito confuso isso na cabeça do ciumento. Ou seja, ele não consegue mais discernir razão de emoção. E como isso fica, ele não consegue mais discernir isso, a emoção pode atacá-lo e tomá-lo de uma tal forma que ele pode fazer uma besteira e faz. É o que nós chamamos aí do passional, os crimes que têm, infelizmente, destruído muitas famílias. O ciúme pode causar danos irreversíveis. A grande verdade é essa: causar trauma no cônjuge, trauma nos filhos. Tem gente que é tão ciumento que tem ciúme da pessoa com seus familiares, com seus amigos, com sua rede social, enxerga tudo, vasculha tudo, observa tudo, porque tudo é movido por um ambiente de insegurança. E se ele disser para ele mesmo que ele é inseguro, isso vai ferir mais ele ainda. Então, o conselho que eu dou para o ciumento: busque utilizar um pouco mais a razão. Está desconfiado de alguma coisa? Está incomodado com alguma coisa? Deixa a emoção um pouco de lado e use um pouco a razão. E se você identificar, porque tem graus de ciúmes, se você identificar um ciumento num grau muito elevado, se ele tem ciúme exagerado enquanto te namora e está noivo, a tendência é isso se potencializar. E tem pessoas que depois que se casa, o cônjuge quer pegar ele e remover ele do mundo. Não visita mais parente, não pode ter mais amigo, não pode trabalhar fora, não pode estudar. É um negócio muito problemático. Então eu aconselho também procurar um profissional da área, o que é muito difícil. Eu já falei num dos meus conselhos, lidando com a miopia, fazer com que a pessoa consiga enxergar o seu próprio defeito. Eu sou ciumento? Sim. Qual é o meu grau? É elevado demais? Então eu preciso buscar, eu preciso
pedir ajuda. E o segundo conselho que eu quero te dar é o que diz respeito à família do cônjuge. Nós temos muitos problemas com pessoas que não se dá bem com sogra, com cunhado, com sobrinho, essas pessoas que têm problemas com o familiar do cônjuge. Primeira coisa que eu quero dar é uma dica para solteiro. Você que é solteiro, aprenda uma coisa. Você precisa ficar atento. Se você está se relacionando com uma pessoa que só gosta dela, mas não gosta dos parentes dela, essa é uma boa dica de que provavelmente essa pessoa não é para você. Porque os parentes dela, como é que vai fazer? O outro vai ter que abandonar a mãe, o pai, abandonar todo mundo? Pare e pense um pouco nisso. Então, deixa eu te dar uma dica, pode parecer grosseiro, né? Mas eu preciso te dar essa informação. A família do cônjuge, ela não precisa ser amada. Não, ela não precisa. Né? Ela pode até não ser amada, até porque você vai encontrar do outro lado lá muita gente que não vai ter afinidade com você. Isso é verdadeiro. Mas eu queria que você entendesse. É imprescindível, mas imprescindível, que essa pessoa seja respeitada. Você não precisa amar, mas respeitar é obrigatório. E o respeito faz com que você mantenha uma distância segura, mas não estabeleça um isolamento. Isso é coisa de maturidade. Bom, eu não me dou bem com um cunhado, tá joia? Então o que eu faço com esse cunhado? Eu mantenho ele a uma distância segura. Outra coisa, entenda que a família é sua. Isso é muito importante. Vamos supor, eu pego meu filho e vou levar para fazer uma visita à casa do meu sogro. E eu chego lá com minha esposa na casa do meu sogro e o meu filho começa a mexer nas coisas. Quem é que resolve essa situação? Se a visita é na casa do meu sogro, quem resolve é minha esposa. É ela que vai estabelecer o limite. É ela que vai corrigir, porque está na casa dos pais dela. Se os pais dela quiserem exercer uma autoridade sobre o meu filho, né, que não é a dinâmica que nós colocamos na nossa casa, minha esposa tem que intervir. Eu não posso brigar na casa do meu sogro, com meu sogro e com minha sogra, nem com os meus cunhados, não. Essa é uma missão da minha esposa. Se está na casa dos parentes dela, ela que tome a frente e que resolva. Porque se ela não botar o limite, quando nós voltar, não precisa brigar lá. Quando você voltar para casa, você avisa ela. Eu não vou deixar mais o nosso filho ir lá. Porque lá quem estabelece o limite é você. Por quê? Porque é muito mais fácil ele fazer as pazes com a filha dele do que fazer as pazes com o genro. Agora, se é na casa dos meus pais, ela não precisa se meter. Isso tem que ser aquele acordo de cavalheiro. Ok? Tem que ser aquele acordo onde você estabelece. Na casa da minha família, deixa que eu resolvo. Na casa da sua família, você resolve. Se você não tem disposição para resolver na casa da sua família, então eu não tenho condições de ir mais lá. Agora, eu não posso virar um vilão lá, porque senão eu viro um monstro. Você tem que fazer isso. Se você aprender a colocar a sua família no lugar dela e ele aprender a colocar a família dele no lugar dele, provavelmente os filhos vão entender que existe, né, uma coalizão entre você, entre o pai e a mãe, para estabelecer os limites e o ambiente onde eles vão ser treinados. Esteja ele na casa do vovô, de um lado, do vovô de um outro. Então, entenda uma coisa, você não precisa amar todo mundo da família de lá, mas você tem que respeitar. Não dá para fazer um isolamento. Às vezes não dá para frequentar sempre. E, por favor, se a sua família tiver defeito, seu cônjuge tem que respeitar.
mas você é que tem que tolerar. A família é sua, tolere você. Não queira que o seu cônjuge tolere coisas que você tolera, porque seu cônjuge não é filho. Entenda e respeite isso, porque você vai conseguir ir um pouquinho mais longe. Então a dica de hoje é: ciumento, a combinação insegurança, medo e raiva faz com que o ambiente fantasmagórico tome a mente do ciumento, e isso fica perigoso, e aprenda aí a lidar com a família, certo? Aprenda a lidar com a família de seu cônjuge. Bom, nós já temos 30 minutos aí.